chega na casa aí, o que aconteceu agora, troca de sementes, vamos falar aqui com a especialista, Verdinho. É isso? Primeiro não conhece, Verdinho. Aê, tá aqui a satisfação aqui, tudo bem? Hoje eu estou pessoal para fazer a troca de sementes, Verdinho, Mafê, da Verdinho, da empresa, e a Mafê estará aqui agora explicando um pouco mais para vocês sobre como funciona a troca de sementes. Boa tarde, gente. A gente vai começar agora a troca de mudas de semente. Mesmo que você não tenha trazido alguma coisa para trocar, cola aqui com a gente, que a gente vai distribuir mudinhas também, vai bater um papo sobre como fazer mudas em casa, como multiplicar as plantas. Então vai ter muita coisa legal aqui. Corre aqui pro galpão que a gente vai começar em 2 minutinhos. Estou esperando você. Pode ler o que está aqui, se quiser. Pode? É isso aí. Então, como é você também, porque a Verdinho tem a frase de jogar, para fazer parte da história. Você vai postar tudo isso, né? Daqui ainda vou para o TV lá em Itaquera depois, mais tarde. Aí depois para casa. Coisas, né? Então a Fê também trouxe algumas sementes dela que já vieram da troca do ano passado para trocar aqui hoje também. Mas a gente também pode fazer como as outras pessoas não trouxeram muitas, porque a gente olha essa abundância, né? Tudo isso aqui veio do meu jardim, que fica no meio da cidade de São Paulo. Então, mesmo num jardim pequeno, em vasos, a gente consegue produzir muita coisa para compartilhar, transbordar essa abundância da natureza para muito além do nosso próprio jardim. A natureza não tem escassez, né? Então a gente sempre que produz alguma coisa em casa, a gente produz para compartilhar, produz muito mais do que a gente precisa, mesmo quando a gente está falando de plantas alimentícias, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês do que eu trouxe aqui hoje. A Fê também trouxe sementes, eu vou deixar ela falar das sementes dela. Não sei se mais alguém trouxe plantas para trocar. Então não tem problema. E a gente depois faz a distribuição que está aqui, tá bom? Então, só terminar de me apresentar, que eu não terminei, né? Não falei o que eu faço, porque eu estou aqui, só falei meu nome. Eu trabalho com projeto, implantação e manutenção de hortas e jardins comestíveis em espaços urbanos. Então, justamente a construção de hortas em varandas de apartamento, em quintais de casas, esses espaços que às vezes a gente acha, nossa, não cabe uma horta aqui, mas cabe. A gente sempre pode produzir comida nos menores espaços da cidade. É importante a gente resgatar esse contato de produzir parte do nosso alimento, de entender como as plantas crescem, como que a gente produz a comida, né? Então o intuito do meu trabalho é muito esse, de resgatar essa conexão que a gente perdeu no lugar de onde vem a nossa comida, de como ela surge, como ela cresce, quanto tempo leva, né? Então aqui eu trouxe inclusive algumas coisas diferentes que a gente normalmente não encontra no mercado com facilidade, para que vocês possam multiplicar essas plantas na casa de vocês também. E a gente siga trazendo a abundância dessas plantas que são menos convencionais, ou que não são convencionais, que a gente não encontra no supermercado, por exemplo, para a gente continuar trazendo mais variedade para a nossa alimentação, trazendo mais variedade para o nosso prato e também construindo cidades mais resilientes, né? A gente está vendo aí a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que está acontecendo no Maranhão, e está muito ligado com a falta de áreas verdes na cidade. Quando a gente constrói o nosso jardim em casa, comestível, por menor que seja, ele contribui para mais transpiração das plantas, para mais absorção de gases poluentes e também para uma relação mais próxima com a natureza. A gente nos ambientes urbanos está muito desconectado desse contato, né? Muitas vezes a gente passa por uma árvore e nem vê que tem uma árvore, não sabe que árvore é essa, não conhece a espécie, não conhece os outros seres que habitam em volta da nossa casa, as plantas, os insetos, né? A gente às vezes tem medo dos insetos. Então, se reconectar com esse processo é também
esse mundo convivendo com outros seres além do ser humano, né? Porque a gente está o tempo inteiro interagindo com milhões de outros seres. Só que muitas vezes a gente não percebe isso. Então, cultivar nossa comida em casa também tem relação com resgatar esse olhar mais carinhoso, resgatar esse olhar mais sensível para o que está ao nosso redor, tá? E aí eu também dou cursos, tanto de cultivo, quanto de compostagem, quanto de cultivo para pequenos espaços com microverdes. Então tenho cursos online, cursos presenciais. Se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, é só pegar o cartãozinho aqui depois e entrar no Instagram, que lá tem todas as informações, ou se quiserem também bater um papo depois, tirar dúvidas, estou aqui à disposição, tá bom? Então eu vou contar um pouquinho do que eu trouxe aqui para vocês hoje. A gente tem basicamente 3 tipos de plantas, de partes de plantas, né? Eu trouxe aqui propágulos, que a gente chama, que são esses 3 aqui, que são partes da planta que a gente usa para reproduzir a planta, normalmente partes subterrâneas. Então aqui a gente tem a cebola de bruxa, ou a falsa cebola do mar, que é uma planta ornamental, essa não é comestível, mas ela é uma planta muito bonita, ela parece realmente uma cebolona, tem folhas bem grandes. Isso aqui que a gente tem aqui não é uma semente, é um bulbo que nasce grudadinho no corpo maior da cebola, depois ele se desprende e faz uma planta nova toda. Essa é uma planta que a gente chama de planta de poder, ou uma planta de energia muito forte. Ela é uma planta que só pode ser dada de uma bruxa para outra bruxa. Então hoje a gente tem aqui vários bulbinhos de falsa cebola do mar ou cebola de bruxa para as bruxas que estão aqui nós poderem reproduzir essa planta. Tá? Eu trouxe aqui também outros 2 propágulos. O primeiro é da araruta. Quem já ouviu falar de araruta? Já? Então a araruta ela é uma planta nativa brasileira, né? Ela parece uma gentil, que cresce embaixo da terra. Só que ela faz um amido, né? Igual a gente tem o amido de maisena, o amido da mandioca, né? É o polvilho. Ela faz um amido muito delicado. E é uma planta que quase desapareceu. A araruta nativa nossa, que com o crescimento, né? A proliferação de cultivos de milho, ela praticamente desapareceu. Então ela hoje é basicamente cultivada só nos quintais de pessoas que ainda conhecem a espécie e ainda lembram da araruta. As nossas avós certamente comeram muito biscoito, muito mingau de araruta, mas hoje em dia quase ninguém mais conhece. Então eu trouxe 2 pedacinhos de araruta aqui para quem quiser multiplicar essa planta em casa. É um sabor bem neutro, é um amido como o sabor da maisena. Tem muito sabor, é aquela texturinha de amido mesmo, né? Elas em si não tem um sabor muito marcante, mas elas substituem os amidos industrializados que a gente usa hoje. E ela fica grande? Ela não fica muito maior que isso, ela vai ficar mais ou menos desse tamanho. Essa é uma pequenininha, né? Mas aí a gente planta ela na terra, com essa pontinha virada pra cima, daqui vai sair uma folha. E aí ela vai soltando outros bracinhos aqui e se espalha. Então é uma planta muito legal pra gente cultivar. Trouxe aqui também a cúrcuma. Quem já ouviu falar de cúrcuma? Cúrcuma todo mundo conhece, né? Essa aqui já tá até brotadinha, prontinha pra ir pra terra. Eu trouxe 2 rizomas também. O que a gente come da cúrcuma, né? Esse pedacinho aqui, é um rizoma, que é um caule subterrâneo. Ou seja, a cúrcuma, pra quem já viu o pé, só tem folha pra fora da terra, né? Porque justamente o caule dela, que é a parte da embaixo da terra. Então esse aqui é um caule subterrâneo, a mesma coisa do gengibre, também é um caule subterrâneo, tá? Então aqui a gente tem 3 propágulos. Aqui a gente tem sementes, né, que são o resultado da polinização de uma flor da planta, né? Então aqui sempre a semente ela vai ter partes de duas partes diferentes, uma parte masculina e uma parte feminina, porque é uma polinização, tá? Então aqui é diferente do propágulo, porque o propágulo ele é um clone da planta mãe, vai ser sempre exatamente igual à planta mãe. Aqui não, aqui a gente já tem informação genética misturada, tá? E aí aqui eu trouxe 4 sementes diferentes. Trouxe semente da mamona gigante, que é essa semente que parece um carrapato. Se vocês quiserem ir passando aí com vocês para conhecer, é uma mamona, só que ela é muito grande mesmo, né? Para quem conhece mamona, já brincou com mamona quando é criança, essa aqui é a caçulinha, que normalmente
geralmente é pequenininha. Essa aqui é a da mamona gigante, que é muito grande. Ela vem aqui dentro, se quiser passar pra cá, só pra todo mundo ver. Então é uma planta. Essa aqui, isso, exatamente. Ela parece quase um inseto, assim, saindo da casca. Ela tem uma característica muito legal. Trouxe aqui também a semente da vinagreira roxa. A vinagreira roxa é o hibisco que a gente toma chá, sabe, chá de hibisco? É essa planta aqui. E ela eu trouxe tanto a cápsulazinha de semente, então aqui dentro, se vocês balançarem, vocês vão ouvir que tem a sementezinha aqui dentro. Trouxe também a mudinha de estaca. Aqui, ó, essa planta. Tem até uma cápsulinha aqui, ó. A gente faz chá dessa cápsula, não é das folhas. Então depois que a flor seca, a gente cálice da flor para fazer o chá. Então tem aqui a mudinha dos dois jeitos, dá para levar a semente e a muda. Tá? Trouxe também semente do feijão borboleta, ou feijão da flor da fada azul, né, que é esse feijãozinho aqui, ó. Ele é uma flor azul, de fato dá um feijão, né, dá uma vagem. Só que o que a gente consome mais dele, pode, lógico, o que a gente consome mais dele são as flores. Mas ele é todo comestível, folhas, flores, vagens e raízes. É uma planta alimentícia não convencional, que a gente chama, mas o mais utilizado são as flores, porque elas têm esse pigmento azul bem intenso, quase da cor da fruta da cera ali. E fica muito bonito para fazer chá, para colorir comida, então dá pra gente fazer arroz colorido, macarrão colorido, pão colorido, né, com esse pigmento azul aqui. E aí eu trouxe bastante semente, trouxe envelopinhos pra gente dividir entre a gente, todo mundo poder levar um pouquinho. E aí por fim tem sementes de moringa. Quem já ouviu falar da moringa oleífera? Já conhecem, né? A moringa é uma planta medicinal, super potente, alimentícia também. A gente come as flores, come as vagens, come quase tudo dela. E aqui, ó, a folha também. Dá pra comer desidratada, dá pra comer salada. Ela pode ser comida crua também. E aí as sementes são bem grandonas, ó, bem bonitas. E aí é só a gente plantar e ela cresce super fácil, cresce muito rápido, dá pra cultivar em vaso, em lugares relativamente pequenos. Então é muito bacana da gente multiplicar essa planta também, que ela tem um potencial medicinal muito grande. Tem muita semente aqui também. E aí a gente vai pro terceiro tipo de multiplicação de plantas que eu trouxe, que são as mudas, efetivamente, né? Aqui são mudas do que a gente chama de estaca. A estaca, ela é um pedaço do galho da planta, né? E aí, assim como os propágulos, ela é uma cópia da planta mãe. Ela é exatamente igual, tá? Então aqui a gente tem mudas por estaca. Tem mudas de plantas comestíveis e de plantas ornamentais. Então tem manjericão, tem batata doce, tem amora, tem baunilha. Trouxe uma mutinha de baunilha, que é uma orquídea, tá? Trouxe uma muda de uma variedade de espada de São Jorge, que a gente chama de coroa dinamarquesa, que ela tem essa bordinha cor-de-rosa. Ela é muito diferente da espada que a gente conhece tradicionalmente. Trouxe também orégano, aqui uma muda de orégano. Trouxe uma muda de uma planta que chama curry pata, é um nome diferente, ó. Curry pata. Ela é uma planta aromática, muito utilizada na culinária indiana. Ela tem um cheiro de pitanga, é uma delícia, muito gostosa, vocês podem sentir o cheiro também. E ela é uma planta que a gente pode usar para temperar a comida, pode colocar no arroz, no feijão, na carne. Não é o curry pó, é outra coisa, vocês vão ver que o cheiro é bem diferente. Mas é uma planta muito gostosa também, ela vira um arbustinho, mais ou menos de 1,5 m de altura, e é super aromática. Trouxe samambaia do Amazonas, que é uma planta, uma samambaia nativa nossa, lindíssima, enorme, super cheia, ótima para quem tem espaço com pouco sol, né? Então para quem mora em apartamento, tem sua qualidade, é uma ótima opção. Trouxe cebolinha, para quem gosta de cultivar cebolinha, tem 3 frutinhas. Trouxe clorofito, trouxe aqui dracena, variegada e verdinha. E aqui a gente tem 3 plantas diferentes. Tem a vinagreira roxa, tem a alfafaca, tem a chicória, tem 4 na verdade. Tem Ora pronobis aqui dentro, Ora pronobis da folha rosa. Essa aqui, ó.
ela tem a folha rosadinha atrás, é um tipo diferente de Araponópolis. Olha só. Então tem várias espécies aqui, tá? E acho que falei de tudo. Vê, quer falar das suas sementes? Quem vai levar para casa na sexta? Nosso filho Ricardo, né? Ricardinho, grande Ricardinho, monstro sagrado da açúcar. Ele também está na Legal, mas alguém quer compartilhar, gente, alguma experiência que vocês estão fazendo mudas, cultivar plantas em casa, querem pintar alguma coisa? Vacinação, preços acessíveis e a amostra grátis de Jacinto Rivière. Bacana, hein? Na entrada do evento. Um abraço aí também, pessoal da EcoRev, Carol, todas as pessoas lá da Coleta de Eletroeletrônicos, computadores, ótimos celulares, teclados, mouse e muito mais. Comprando com Pacto Cooperativo e responsável pela gestão dos reciclados do evento com a Valquíria e a Vale, na Rede Sul. Às vezes não é só o pH, tá? Tem várias coisas que uma semente vai germinar, desde a questão dela ter dormência ou não. Lá no coentro, por exemplo, eu sei exatamente como vocês plantaram, mas quando a gente colhe, ela é uma bolinha. Aquilo ali não é uma semente, são umas 5 ou 6 sementes. Então, para ela germinar mais fácil, a gente precisa quebrar aquela bolinha. Aí ela Mas ela abriu? Abriu. Então ela precisa abrir, isso facilita a germinação. Além disso, tem a qualidade do substrato que a gente coloca a semente para germinar. Então a germinação, para ela acontecer mais fácil, o solo precisa ser bem soltinho, ele não pode compactar, porque imagina, as raízes são muito fininhas, né? Olha só essa raiz aqui. Essa aqui é uma raiz bem formada até, né? Mas ela é muito fininha. Então, se a gente coloca um substrato pedra muito fácil, essa raiz não consegue sair e perfurar o solo. Então essa é a segunda coisa, o substrato seja soltinho. Mas também retém a água, porque a semente não pode secar em momento algum. Se antes dela chegar no tamanho que vai ser mais ou menos ela ressecar, ela morre, ela não recupera. Então a gente tem que cuidar de todas essas etapas. Muitas vezes a gente acha que é o pH, mas não é tipo, o substrato é a umidade. E efetivamente o pH. Olá pessoal, Marivaldo Parelheiro. Mais alguém quer comentar alguma coisa, gente? Turístico está aqui comigo na frente do palco. Lá em casa que a gente sente bastante a diferença da para vir aqui na frente do palco. Primeiro vem para tirar uma foto, né? Tira a foto e depois vai para o passeio. Dentro de casa, procurando um lugar. Eu não sei essa volta vai ser bem mais lenta, eu acho. Mas vai ser tranquilo, né? Pouquíssimo sol. Mas na consideração, o pessoal vai estar parado, tem muita parada chegar em casa, hein? Ciclistas, por favor, aqui na frente do palco. Vamos tirar uma foto lá em cima do palco, deixa o pessoal se reunir aqui. Aí todo mundo sobe no palco, tira uma foto bem bacana e se reúne aí para a volta, agradecendo aí desde já todos os ciclistas que vieram, né? Participaram desse mega evento, obrigado a todos. Porque a luz é um dos fatores super críticos no desenvolvimento da planta. Para a germinação, ele é menos crítico, porque a planta não precisa de solzão direto em cima dela para germinar. Mas uma vez que ela germinou, ela tem pelo menos 2 ou 3 folhas verdadeiras, ela precisa começar a ser exposta à condição de luz ideal para ela. Para algumas vai ser um ambiente como esse aqui, que é só claridade, para outras vai ser algumas horas de sol, para outras vai ser sol pleno. E a gente precisa conhecer isso para oferecer a condição ideal de sol para ela, né? E aí quando a gente não oferece as condições adequadas para a planta, seja o sol, seja a água, seja o tipo de substrato, seja a atenção, começam a aparecer os problemas, né? Então, quando a gente tem um problema numa planta, seja um bichinho, uma doença, alguma característica fora do normal, isso está indicando para a gente que a condição que aquela planta está colocada não é legal. Então a gente precisa fazer esse checklist. O sol está legal, está adequado, a rega está ok, a iluminação está adequada. E aí, com isso, a gente vai achando o que precisa ser corrigido naquela planta para ela voltar a se desenvolver bem. Então, às vezes a gente tem essa coisa de, ai meu Deus, apareceu um bicho, vou matar o bicho.
vai lá, já tira, mata o bicho, passa um monte de veneno. Só que antes da gente fazer qualquer coisa, é importante fazer o que a Fê comentou, um pouco fora da pulsa. Então eu sei que não adianta só eu tratar o ácaro se eu não corrigir a iluminação. Se eu não colocar ela na iluminação correta, ela não vai melhorar, vai aparecer de novo. Ou se de repente ela está caindo em folhas, está amarelando e caindo, porque eu não arrumo minha planta há 2 anos. Não adianta só pôr a planta em outro lugar, ligar mais, ligar menos. Enquanto você não resolver a adubação, ela não vai se desenvolver bem. Então é sempre importante a gente pensar nisso, tentar encontrar a causa do problema e não só resolver o sintoma que a gente está vendo ali. A doença, o inseto, o problema é sempre um sintoma. É igual a gente, né? Eu estou espirrando, estou com febre, estou com dor de garganta. Posso tratar o sintoma, mas o que está fazendo isso acontecer, a causa da minha doença, vai continuar se eu tratar. Então é sempre importante a gente entender o porquê que aquilo ali está acontecendo. Eu tenho uma pergunta. A gente tem um pé de manjericão. Parabéns, aí seja bem-vindo. Tá grande. Tira uma foto lá, o pessoal tá guardando pra tirar uma foto. As folhas caíram todas. A gente construiu muito, obviamente, mas não tem como que folha. A gente construía e ela crescia novamente. Ela crescia Eles têm novamente. pra cá, iniciou, achei que era até da época. Colher de baixo para cima? Não. Eu pego as maiores, né? Que eu acho que é a Você corta o galinho, né? Por exemplo, aqui. Você só puxa a folha, você corta. 200 O problema vai porque plantas que tem galho assim, a gente vai sempre cortar de cima para baixo. Tá vendo como tá aqui, ó? Tem um galinho cortado aqui no meio. Onde eu cortei, saíram 2. Aqui onde eu cortei, vão sair mais 2. Depois onde eu cortar, vão sair mais 2. Se a gente só tira a folha, a gente não tá estimulando a planta a encher. E aí a gente vai tirando as E folhas. essa tirada machuca A gente ele, matou machucou. o manjericão, Matheus. Assim, manjericão. Pode falar. Eu tinha o manjericão roxo, que é medicinal. O verde tá bonito, mas o roxo morreu. Isso acontece porque a gente tem plantas que são mais sensíveis, né? Então, manjericão, por exemplo, existem mais de 100 variedades de manjericão. Todas são medicinais. Algumas com alguns compostos diferentes de outros, tá? Só que o que acontece? Esse manjericão comum, ele é o mais adaptado à nossa característica de clima, de solo, de sol. Então ele é o que vai crescer mais fácil, é o que vai durar mais tempo, é normal. Agora quando a gente tem um manjericão roxo, ou manjericão folha de alface, aquela folhona, ou manjericão basílico, italiano, ele vai morrer mais cedo, tá muito bem. Mas ele vai ser mais curto mesmo. O manjericão é uma planta de ciclo anual. Então ele entre germinar, crescer, dar flores, dar sementes, morrer, vai um ano. Opa, vai lá! Eu ganhei, vou lá. Vai lá. Então o manjericão é uma planta de ciclo anual. É normal que ele morra dentro desse tempo de um ano. O manjericão comum, esse aqui a gente ainda consegue cambiar porque tá colher de cima para baixo. Mas o roxo não vai passar disso. Sempre de cima. Mesmo o galho todinho, né? Não precisa tirar. Você pode até de tempos em tempos fazer uma poda assim, ó, deixar ele pequenininho, cortar, deixar sempre 1 ou 2 folhinhas, e aí ele rebrota inteiro, ele volta a ficar cheiando, mas sempre de cima para baixo. Vale a mesma coisa pro alecrim, pra alfavaca, pro orégano, pra tanta coisa que tem essa estrutura de galhos, a gente sempre pode de cima para baixo. Não tem erro. Tem que tirar a flor. Quanto a luz, né? Por exemplo, nosso prédio nunca foi feito para luz, né? Só foi feito para alocar, só para instalar a galera. E aí, no outono e inverno, o sol fica muito longe da nossa sacada. Ele dá, sei lá, ele fica 3 horas no máximo na sacada. A gente pode fazer uma adaptação para colocar alguma lâmpada, alguma coisa para substituir essas horas de sol que a gente não... Pode, existem plantas, lâmpadas que são próprias para cultivo, que você encontra como grow light, que são lâmpadas que ela mistura ondas azuis e vermelhas. Às vezes ela é cor de rosa, né, por causa da mistura dessas duas ondas, que são as ondas que mais estimulam o crescimento da planta. Mas mais fácil do que você fazer isso, que é caro, né? Uma lâmpada dessa é cara, consome energia, é você adaptar o seu jardim para aquilo que se adapta à sua condição de
solo que você tem. Então você pode trabalhar de duas formas. Uma, escolher plantas mais resistentes, que vão aguentar esse período com menos luz, e depois elas voltam bonitas, né? Então aí você pode pensar em Hora Pronobis, o próprio manjericão comum, né? A alfavaca, essas plantas que são muito resistentes e que são perenes. Ou então a gente pode ir para o cultivo temporário. Então na primavera, verão, que eu tenho 6 horas de sol, eu cultivo uma coisa. No outono e inverno, que eu tenho 3, eu cultivo outras. E aí você alterna os seus cultivos conforme a quantidade de luz que você tem. Que é normalmente o que eu indico, porque é isso, é mais acessível, é mais fácil, né? Você não tem que fazer um grande investimento de comprar luzes específicas, mas se você quer cultivar uma planta específica que não vai se adaptar a essa condição, aí sim você pode comprar uma luz de crescimento para colocar nessa planta especificamente. Gente, eu vou fazer uma pergunta. A gente tem um pé de jabuticaba. E enquanto ele estava no vaso, ele estava lindo. E a gente transportou para a terra. Cresce, as folhinhas caíram todas e agora ele não cresce. Quanto tempo faz? 1 ano. A jabuticaba é uma das plantas mais sensíveis de plantas. Então, a jabuticabeira a gente nunca mexe na raiz. Quando a gente vai mudar de vaso, cuidado extremo para não danificar toda. Se você já mudou ela de lugar, no caso, dá para recuperar, às vezes ela recupera, mesmo que ela tenha perdido todas as folhas, só que você precisa fazer uma rega intensiva. Então, regar todos os dias, em abundância, para infiltrar bem a água por pelo menos uns 3 meses. Fazer uma adubação boa, que normalmente ela recupera. Quando ela está no chão, assim, às vezes ela recupera. Vale fazer o teste. Então faz isso, faz uma boa adubação e aí rega todo dia, mas rega em abundância. Porque a jabuticabeira, ela é uma planta de subbosque. Ela cresce normalmente no meio de uma floresta tropical, né, de Mata Atlântica. Então ela tem essa umidade não só no solo, mas nas folhas. Então quando a gente, às vezes aqui em São Paulo em especial, tem essa diferença de clima seco e clima úmido, nessa época do ano ela sofre muito se a gente não manter essa rega abundante durante o dia. Então faz esse cuidado. Eu vou colocar uma experiência minha. Eu tenho uma pé de jabuticaba, também tive esse problema. E a minha mãe ensinou a colocar aquela água que a gente lava o arroz. Começar a lavar e pegar essa água, recolher e jogar no pé de jabuticaba. Fica uns 4, 5 meses, foi o que ajudou a recuperar. Você faz as propriedades da água do arroz, que a gente lava para descartar, mas para o pé de jabuticaba fez muito bem. Consegui recuperar ele, agora está até cheio de florzinha. Legal, que bom. Vale a pena tentar. Uma pergunta, tem a terra, tem certa terra para cada planta ou não? Tem, a forma como a gente prepara o solo precisa ser diferente dependendo da necessidade da planta, né? Então a gente vai ter plantas que são super resistentes, tipo uma mamona que cresce praticamente em qualquer lugar, né? E a gente vai ter plantas mais delicadas, como por exemplo uma baunilha, que é uma orquídea, né? Então orquídeas normalmente crescem no tronco das árvores, né? Então a gente não pode colocar terra na orquídea. Tem algumas orquídeas que são terrestres, mas a maioria delas crescem em tronco de árvore. Então isso vai mudar conforme a planta que a gente estiver cultivando. É importante a gente pesquisar antes para conseguir preparar o solo da maneira correta para cada uso. Entendi. E capim-santo? Capim-santo, o chá? Capim-santo vai meio que em qualquer lugar, porque ele tem uma subida de raiz muito forte, né? Então ele se espalha com rapidez, ele só precisa ter bastante matéria orgânica no solo. Então colocar ou minhoca, ou esterco bem curtido na hora de plantar, ele pega com facilidade, vai embora. Então qualquer terra, né? Ah, tá bom então. Obrigado. Destrói a minha seja língua portuguesa, seja dessa, que eu moro aqui perto e tem muita. E ela destrói. Ela pode estar em cima, ela pode estar embaixo, ela pode estar parte delas vão lá e destrói. As lagartas. E são das mais variadas tipos de lagarta. Não é um tipo específico. Tem muito lagarta. O que a gente pode fazer para não estar nem matando a lagarta, porque ela é importante, e não deixar cultivando, porque ela acaba. Gente, ela destrói. O que eu sempre digo é assim, você vai perceber que tem uma época normalmente que elas aparecem mais. Essa época do ano é uma época que aparece bastante. E normalmente lá no começo do verão também aparece bastante
bastante lagarta. E é parte do ciclo delas, né? Não tem muito o que a gente fazer. A única forma, né, se você não quiser ter lagartas, o único jeito de combater isso é veneno, e eu não indico. Né? A lagarta, ela é o filhote da borboleta, então a gente precisa da lagarta para ter a borboleta. A borboleta é polinizadora importante, ela é fundamental para a natureza. Então, não recomendo matar lagartas nunca. O que a gente pode fazer? A gente pode retirar manualmente as lagartas, sempre com uma luva, porque algumas têm pelos urticantes, pode queimar, né? Então retira manualmente, coloca no matinho que elas possam comer à vontade, deixa, né, se você mora por aqui, provavelmente você tem um quintal um pouco maior, tem uma área, deixa um cantinho meio de mato ali, e vai lá e coloca elas no matinho, deixa elas comerem tranquilas, e aí elas viram borboletas. Outra coisa muito legal para fazer com quem tem criança em casa, às vezes mora, né, em São Paulo, mais na região central de São Paulo, é fazer um borboletário. Né? Então pega um potão de vidro grande ou uma caixa plástica transparente grande, coloca um pouco das folhas que a lagarta estiver comendo ali no fundo, coloca umas casquinhas de árvore e tampa com tecido, coloca as lagartas lá dentro e tampa com tecido. E todo dia tem que dar um pouquinho daquela folha que ela está comendo, né? Pra ela continuar se alimentando. Ela vai virar casulo, você vai acompanhar o processo dela virar casulo, depois ela nasce a borboleta, e aí você vê a borboleta nascer e pode soltar a borboleta. Pra viver essa experiência. Exatamente. Eu falo que é uma atividade legal de gente fazer com criança, mas eu particularmente adoro fazer em casa, então eu faço sempre. Sempre que eu acho as lagartas, eu faço isso. É muito lindo de ver. É um processo muito legal que a gente pode fazer em qualquer lugar. Pode fazer num apartamento em São Paulo. Então, recomendo muito que vocês façam quando encontrarem lagartas, mas no seu caso, que são muito espaço grande, você pode fazer isso. Cata manualmente. Pode até, por exemplo, o que eu faço com a minha samambaia, essa aqui, elas aparecem e devoram tudo. Então, o que eu faço? Eu tiro uma folha, boto todas nessa folha, que ela tem aquela folha que ela já estava comendo, e boto no matinho do lado de fora. E aí elas comem, viram borboleta, depois elas voltam. Porque a gente vê algumas receitas de internet, a gente fala assim, não é possível. Aí manda pôr detergente, manda pôr óleo mineral, aí manda água. Aí você fala, gente, ou eu vou matar a planta ou vou matar a lagarta. Né? Exatamente, vai matar a lagarta. Essa receita, principalmente da combinação de detergente e óleo, ela funciona muito bem. É um inseticida natural muito bom. Só que ela vai matar o inseto, independente de qual seja, ela não é seletiva. Então, se você aplica, por exemplo, numa planta que está com pulgão, provavelmente vai ter ovo de joaninha junto, porque a joaninha é o predador do pulgão. Então, eles vão matar a joaninha e vão matar o pulgão. Então, a gente tem sempre que ter muito cuidado com a aplicação de qualquer tipo de receita, seja ela natural ou não, porque raramente elas vão ser seletivas. E aí eu vou matar tudo ali, às vezes eu vou matar a abelha, às vezes eu vou matar a borboleta, né? Então a gente vai matar aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Então não faz muito sentido. Até mesmo o DIU feito com urina, que a gente deixa a urina na guardadia, depois vai e borrifa, até mesmo com urina também mata todo mundo. Essa eu não conhecia, mas também é isso, vai matar tudo, não é seletivo. É melhor a gente usar repelentes, né? Então tem algumas receitinhas que são repelentes. A gente pode usar plantas que são repelentes, então, por exemplo, a tagete é repelente de insetos sugadores, então, pulgão, coxinilha, percevejos, então, a gente pode plantar muitas tagetes. As plantas aromáticas ajudam também a combater muitos insetos na horta e no jardim, então a gente pode colocar bastante. Isso ajuda a repelir esses bichinhos. E o principal é a biodiversidade. Um jardim em equilíbrio vai ter todo tipo de bicho, mas nenhum deles vai estar em descontrole. Eu comprei mentrufa maciça. Então é esse. Plantei dentro de uma UBS. Ele estava desse tamanho, muito lindo. É muito difícil ele. E quando foi um dia eu vi, estava totalmente picada. A formiga comeu ele todinho. Eu chorei, porque não tem lugar nenhum. Agora ele está voltando. Mas o que a gente faz para evitar que a formiga vá lá e coma de novo? Mais diversidade de plantas. Quanto mais variedade de plantas a gente planta, mais equilíbrio a gente cria. Aí vai ter o predador da formiga, vai ter o predador do pulgão, vai ter a joaninha, vai ter a borboleta.
quanto mais variedade a gente traz, mais a gente equilibra aquele ecossistema. E não é que a formiga não vai estar lá, ela vai estar lá. Só que ela vai estar dentro de um ecossistema em que ela come várias coisas, ela não come só uma coisa. Então é importante a gente criar essa diversidade. Eu tenho também um outro que toma para se lembrar agora o nome, também ela comeu erva baleira. Erva baleira, gente, também é um que o pessoal não conhece muito. Então, comeu tudo, ela tá voltando de novo. Eu falei, gente, me ensinaram a colocar, cavar em volta do pé e colocar sal, mas eu não fiz isso. Não, porque você vai salgar o solo. Se você coloca sal, esse sal vai entrar no solo. E o sal não acontece nada. E é bastante que coloca sal no solo, tá, gente? Um dos problemas da adubação química, né? A adubação que se usa em monoculturas, é justamente porque esses adubos vêm em forma de sal. Depois de um tempo, ele esteriliza completamente o solo. A gente nunca coloca sal. Então esse não sabe o que faz. Não sabe. Já tem muita gente que fala por baixo. Que resolve o problema ainda bem no momento, mas no futuro. E eu acho que nem no momento, viu? Porque o sal não afasta a formiga, não. A coisa que afasta a formiga é gergelim. Gergelim? Tanto faz branco, preto, qualquer coisa. Você pode colocar em volta da planta que ajuda. Mas a formiga pode. A formiga, ela é um indicador. A formiga, ela é uma funcionária nossa na hora. Porque ela aparece para várias coisas. Ela primeiro. Onde a formiga mora? Embaixo da terra. Vou resolver o caso delas, então, gergelim. Quando ela faz a casa dela embaixo da terra, ela faz túneis, certo? Esses túneis vão servir para quê? Entrar oxigênio, entrar água. O que a formiga come? Vocês sabem o que a formiga come? Folha. Folha? O que vocês acham? Barata também. O quê? Barata. A formiga come fungo. A formiga pica a folha, leva para a casinha dela e cultiva um fungo em volta dessa folha. E é esse fungo que ela come, ela não come a folha. Então quando ela faz isso, o que ela está fazendo? Eu pensei que ela comia a folha. Não, ela cultiva um fungo em volta da folha. O que ela está fazendo quando ela faz isso? Ela está adubando o solo. Ela está colocando matéria orgânica lá no fundo. Está fazendo o que a gente faz aqui debaixo da terra. Ela criou túneis de aeração e infiltração de água, ela criou adubo no nosso solo. Então a formiga, ela está fazendo um serviço de melhorar a qualidade do solo. Quando ela pica a folha que está em cima e leva para baixo da terra, ela está te dizendo normalmente que o seu solo não está pronto para cultivar aquela planta. Ou que aquela planta está doente já está no fim do ciclo. Então a gente tem que ficar muito atento à formiga e aprender com ela e não exterminar a formiga. Você ouviu, né, Jessé? Eu sei, Você ouviu? Tem um cara que mais gosta de formiga do que eu. Olha lá. Mas eu comi o fruto da gente. Oi? Ele vai Né? Jessé, tá bom? Tá bom. Segue ele. Então lotar, mas a gente segue ele também. Porque ele anda. Vamos então fazer nossa troca, gente? Ó, tá tudo aqui, tá? Vocês podem circular, escolher aquilo que vocês querem levar. Vou só sugerir, só que a gente pense que todo mundo precisa levar um pouquinho. Né? Então, leva uma mamona, leva uma vinagreira, leva um feijão borboleta, né? Vamos pensar em distribuir o máximo possível para a maioria das pessoas. Também o espaço de cada um, porque se você também pegar e não tem espaço, precisa. Bom, vamos lá. Cebola de bruxa é um vasinho pequeno, uma planta ornamental que não precisa de muito espaço. Mamona gigante é gigante, ela precisa de espaço. Moringa. Moringa. Dá pra gente cultivar em vaso. A minha tá num vaso de 30 centímetros, já tá com uns 3 metros de altura. Isso. Jesus, 3 metros de altura e vai. Mas dá pra cultivar em vaso, então super viável. Não dá não, lá em casa não. Não, essa é a moringa oleífera. Eu pensei. Não, essa é a moringa oleífera, é aquela que a gente consome as folhas, que é medicinal, sabe? Ela dá uma vagem comprida, assim, bem bonita. A araruta e a cúrcuma super vão em vaso também, só que precisa ser um vaso de uns 40, 50 centímetros, porque ela espalha, né? Então pra gente colher bastante. Pode ter uns 25 a 30 centímetros de profundidade, já é suficiente, mas precisa ser mais largo, tá? Vinagreira roxa também vai bem em vaso, ela cresce bastante, mas ela vai bem em vaso pequeno, assim, 30 centímetros é suficiente. Feijão borboleta também vai em vaso. Esse feijão borboleta é o feijão
E a gente pode comer normal? Então, a gente não come o feijão, né? Essa aqui é a sementinha dele, ó. A gente não come o feijão, a gente come a flor dele normalmente. A flor é uma flor azul, bem bonita, que a gente usa pra tingir, pra fazer bebida colorida, pra fazer pão azul. É esse que eu vou levar. Esse é muito legal. Também vou levar pra ver. Vou levar pra ver também. Feijão borboleta. Mas também nunca tinha Ele visto é uma falar. trepadeira, então também dá pra gente plantar em vaso pequenininho, desde que você tenha um suporte pra ela crescer, tá? Aqui os manjericões, vocês já conhecem, né? Vai super bem em vaso. A estada também vai bem em vaso. São Jorge. Batata doce, dá pra plantar em vaso, desde que seja também um vasão grande, pra ela ter espaço pra produzir as batatas, tá? A amora vai bem em vaso também, mas precisa ser um vaso maior também, tá? A baunilha, que tá aqui, dá super pra plantar em vaso. Não precisa nem ser muito grande, só que precisa ser um substrato próprio para orquídea, tá? Então antes é legal enraizar ela num musgo, né? Musgo esfagno, deixa no potinho com musgo esfagno até enraizar, depois bota num vaso. Então ela não pode ficar junto com as outras. Eu planto minhas orquídeas num pé de árvore. Pode. Se você já põe na árvore, pode. Mas é só legal enraizar ela primeiro, porque essas raizinhas são mais secas. Ela vai misturar nas outras. Não tem problema. A questão da baunilha é que a gente tem que polinizar manualmente. Tá? A baunilha, ela é uma espécie que não é nativa brasileira. Então não tem polinizador para a flor dela. Ela só vai produzir baunilha se a gente pegar flor por flor e polinizar manualmente. Então é legal a gente plantar num lugar que a gente acesse com facilidade. Porque senão você não vai conseguir carinho, tá? Isso, ela precisa de bastante carinho. Samambaia, vaso, né? Conhece, samambaia é um vaso com substrato próprio. Orégano também vai em espaço pequeno. O curry vai bem também em vaso um pouquinho maior, uns 30 centímetros é suficiente. Clorofito é forração, então a gente pode tanto plantar no jardim ou plantar num vaso maior, ele vai espalhando pra cima, né? Espalha bem, isso vai espalhando. Cebolinha todo mundo conhece também, vai em vasinho pequeno. A dracena, ela fica alta, a dracena fica com uns 3 metros de altura, então se você der mais espaço, ela fica maior, mais cheia. Não, essa aqui a samambaia sul, essa aqui é o xaxim. Essa aqui é uma samambaia baixinha mesmo. Ai, que linda. E a planta tá super em risco de extinção. Ela não pode mais ser plantada, não pode ser utilizada. Ela é planta de preservação só, exclusivamente. Tá? E ali as que a gente tem ali no potinho, que são a vinagreira roxa, alfavata, jiboia e ora pronobis, todas vão em vaso também. Então, praticamente tudo que tá aqui dá pra gente plantar em vaso, vasos um pouco maiores, um pouco menores, mas dá pra plantar em espaços variados, mesmo em pequenos espaços. A vinagreira roxa, ela é medicinal? Ela o hibisco, o chá de hibisco, ele é muito bom pra... hibisco, é bom. Diurético, né? Ele é diurético. Sai dela? Sai dela. Eu também não sabia não. E olha que eu tomo. Isso aqui é o Esse? cálice da flor. Né? Isso aqui é o cálice da flor. Quando a flor fecha, a gente colhe isso aqui rapidinho. Não deixa da semente. Esse aqui eu deixei da semente porque eu queria semente. Mas aí a gente colhe o cálice da flor. E é o cálice que a gente usa para fazer chá. Não é a folha. Essa folha é comestível também. Se alguém já foi para o norte do Brasil ou é do norte do Brasil, já deve ter comido arroz de puxá. Alguém já ouviu falar de arroz de puxá? Eu já ouvi falar. É lá do Pará. Eu nunca comi. É feito com outro tipo de vinagreira, que não é essa daqui, é a vinagreira verde. Mas é o mesmo sabor, a folha dela é azedinha, é uma delícia. A gente pode comer na salada, pode comer refogada, pode Ela fazer também é arroz. comestível? A folha também é comestível. Então era que eu vou levar. Só por causa do hibisco. Tá bom? Meu Deus do céu. Mais uma coleção. Gente, mais uma. De forma geral, assim, as plantas têm regras um pouco diferentes, mas comestíveis a cada 30 dias, ornamentais a cada 90 dias. Essa regrinha já te dá uma boa direção. Assim. A maioria das pessoas não faz ideia. Como é que é? Adubação, uma regra que funciona assim, meio para tudo. Plantas comestíveis a gente aduba a cada 30 dias.
e plantas ornamentais a cada 90 dias. Você pegou, né? Eu vou anotar. Eu vou anotar. Ela tá no vídeo. Tá no... A gente tem eu tirei uma muda. Uma muda não, né? Eu ganhei uma Mas eu de casa ver duas vezes. com raiz e tudo. Cheguei em casa e aprende. Dar uma... revitalizar ela, né? Dar uma casinha nova pra ela. Vou ficar lá de vaso e melhorar a terra. E eu vi que ela, a raiz dela já completou o vaso inteiro. Tá assim, espremido. Eu posso deixar ela vai progredir ou ela vai se sufocar? É melhor colocar num vaso um pouco maior. Porque a planta, quando ela começa quando ela toma todo o vaso, ela começa a fazer um processo que chama enovelamento das raízes, que é as raízes darem volta no vaso. E aí acontece que ela passa a ter mais dificuldade para absorver água e nutrientes, e aí ela passa a não se desenvolver tão bem. Então a gente olha por fora, parece que a planta tá bonita, tá saudável, mas ela começa a morrer do nada, e a gente não sabe por quê. Eu vejo que as pontinhas estão ficando roxa e não tá ficando aquela folha carnudinha. Então, por ela isso. tá bem... Porque fica sem espaço, né? Lembra que eu falei do substrato fofinho para as raízes? Quando a planta está enovelada, não tem mais espaço para a água entrar, para o nutriente ficar. Então ela não consegue mais funcionar da forma ótima. Então o ideal realmente é você transferir para um vaso pelo menos 30% a 40% maior do que ela está hoje. Pode ver. Vai, depois vai. Em casa, as frutíferas nativas, a planta com a molecada da Bia. E aí ainda não conseguia fazer essa atividade com eles. E aí uma das jabuticabeira tá com umas folhas começando a ficar marrom, né? A folha de baixo. Eu acho que vou conseguir plantar talvez aqui 15 dias ou 30 dias com eles. E aí tem que tratar o sol, eu tô plantando na calçada. A ideia é pegar, essa plantar pelo bairro para depois poder expandir. Tem que tratar o sol, né, primeiro, para depois fazer essa transferência. E até lá que eu posso fazer para não correr o risco de perder. Provavelmente se ela está secando as folhas de baixo é porque está faltando água. A jabuticabeira é uma planta que precisa de muita água, não só no solo, mas no ar. Eu expliquei um pouquinho mais cedo que a jabuticabeira é planta de floresta, nos impostos. Ela cresce normalmente no meio da floresta de Mata Atlântica. Então ela tem um ar muito úmido e um solo muito úmido. Então rega todo dia 2 vezes por dia, se for possível. Ao Ivar, eu acho que ele tem que plantar a cada 2 vezes por semana, que é diferente, né? Cada uma delas tem uma planta a jabuticabeira é todo dia. Para a jabuticabeira produzir, rega todos os dias, não tem como. Então eu vou falar uma coisa que me falaram sobre a jabuticabeira. Diz que o adubo da jabuticabeira, tanto a menina como a Rita, que nós falam, né, é bater a babosa e jogar nela, para ela vir grande e doce. Será que é verdade? Não, a babosa ela vai ter um pouco de nitrogênio nas folhas dela, que é adubo. Só que não é legal a gente usar coisas frescas para fazer adubação. Seja aquele adubo de liquidificador, como bota café, casca de ovo, casca de banana, bate, fazer aquela melequeira, ou a babosa. Não é muito legal a gente fazer esses adubos, usar esses adubos crus. Por quê? Estamos num pátio de compostagem, então vocês já entenderam como funciona a compostagem. Quando a gente coloca essa comida fresca em cima do solo, ela vai acontecer a mesma coisa que acontece aqui na leira de compostagem. Ela vai acidificar e ela vai aquecer, porque ela está sofrendo a ação das bactérias e dos fungos. Então isso vai prejudicar as raízes e vai prejudicar o solo, tá? Então não é legal a gente colocar nada fresco em cima do solo. Sempre melhor a gente compostar ou fermentar antes de colocar o adubo. Então existem muitos adubos feitos à base de babosa, de confrei, de outras plantas, só que eles são fermentados antes. Porque aí esse processo de acidificar e de aquecer já aconteceu. Aí a hora que eu coloco ele já está estável. E aí não dá problema, tá? Então sempre procurar essas receitas que já façam a compostagem antes. O ideal é sempre compostar. Compostar é a melhor coisa, né? Ou então esses adubos que sejam fermentados antes de irem para o solo. Obrigada. 2 perguntas, rapidinho. O solo, quando que nem você falou de sal, se o solo tiver... Se a pessoa estragou o solo com sal, como que faz, pá? O solo com sal. Se a pessoa estragou o solo com sal, como que faz, pá? Não tem? Solo com sal, nada resolve, gente. Nada? Por isso que nada cresce na areia da praia, exceto as plantas de restinga. Ah, entendi. Porque a areia da praia é salgada. Né? Então só vai crescer planta daquele bioma específico. Ah, entendi. Então não adianta. Botou sal no solo, nada resolve. Ixi. Nem reza brava. Então,
É gengilim, viu? Marquei na minha mão, vou levar, ó. Aprendi com ela. Aprendi com ela. A jiboia, a gente tá com uma jiboia lá, coitada. Já trocamos ela de lugar pra achando que era a iluminação. Mas a bichinha E as plantas também ficam no meio da beira da praia. Vitaminas e um pouquinho de cinza de madeira. Coqueiro também, pra né? ela dar uma quente muito pH, porque tava muito Coqueiro. E aí ela desacelerou a secagem das folhas, mas só que ainda uma semana ainda a gente tira bastante folha. E até tem plantação também. Eu acho que tá apertado também. A jiboia faz a mesma coisa, ela toma um vaso muito rápido. Ela tava muito cheia quando a gente ganhou. Normalmente eu acho um vaso de raiz. A gente precisa de um vaso maior ou então divide ela, divide em duas e faz 2 vasos. Aí bota um vaso mais maior. Quanto a